Bom dia, queridos amigos. Que a doce e inefável paz do Cristo nos alimente nesta manhã feliz. Que juntos possamos encorpar os nossos pensamentos com as lições do Evangelho, convidando a todos a refletir nessa verdade e trazendo a esperança a todos os corações que ora passam por suas dificuldades. Nós vamos ler, dando encerramento a esse capítulo 21º, Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam. O Senhor o disse: tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações. Nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não ansiava, eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam em suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser qual o fardo do Senhor, dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículo de 16 a 33. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatões e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. E fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriados pelos pseudoprofetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei essas profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança dos que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em todo espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Os iludidos são, se haver os médios que se não precatam bastante. Aí se encontra, e fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram. Normalmente, esses são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência, podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo,
a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Luos, Espírito Protetor, 1861. Queridos amigos, encerrando um capítulo de tão importância para esse momento que nós estamos vivendo, pedindo a Jesus que nos fortaleça, pedindo ao Mestre que nos sustente, pedindo a esta equipe generosa de Eurípides Barçanufo que nos ampare para que nós não venhamos a cair nos engodos de tantos espíritos que aproveitam de nossas fragilidades para falar aquilo que lhes convém e não o que Jesus veio nos trazer. Mestre de amor e bondade, amparai os que sofrem, amparai os iludidos e fortalecei aqueles que se encontram em tratamento, em busca da cura, mas também em busca da esperança. Fortalecei os lares em dor, as famílias, e todos nós possamos sentir o valor do seu Evangelho em nossa vida. Dai-nos força, paciência e coragem, e que possamos vencer a nós mesmos, mesmo para a aquisição desta paciência. Que o Senhor nos abençoe, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Amigos queridos, nós vamos hoje iniciar esse comentário de Jeremias, quando ele fala: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Nós sabemos que até hoje, né, quantas premonições, quantas profecias, e nós muitas vezes nos entristecemos, ficamos inseguros diante da fala de espíritos tão irresponsáveis e que vai nos envolvendo em vibrações, sem lembrar que Deus olha por todos nós e que Jesus é o Mestre que veio para nos ensinar. É preciso que a gente compreenda que os profetas, eles vieram para nos trazer os ensinamentos que vinham nos preparar para receber a primeira revelação. Depois tivemos a segunda, com a presença amorosa do Cristo, que veio nos ampliar o olhar e veio nos dizer que Ele veio para dar cumprimento às leis. E nós até hoje não compreendemos nem o papel dos profetas, nem de Moisés, e muito menos de Jesus, que estamos aí falando de um Cristo e vivendo outras situações. Outros irmãos que são grandes enganadores ou que querem que a gente tenha confiança nas suas palavras, eles alegam que eles sonharam com isso, que ia acontecer isso, aquilo, e nós, na fragilidade dos nossos pensamentos, muitas vezes caímos nessa situação. Então, nós gostaríamos de dizer-lhes que essa passagem do profeta Jeremias mostra que ele está mostrando que é a visão do coração deles que os faz falar. Nós precisamos entender que muitos ainda usam do dinheiro para trazer coisas boas, são pagos para isso. E nós não estamos mais na época de sermos envolvidos em fraudes e que desde os primeiros momentos da humanidade, nós observamos que muito acontecia fraudes na nação judia e enfraquecia o povo hebreu por não ter conhecimento maiores dessa situação que Cristo veio nos trazer como Messias. Eram os pseudoprofetas que não passavam de impostores, de fanáticos. Até hoje a gente tem isso, né? A gente sabe disso. Mas hoje nós gostaríamos de mostrar
que na figura excelsa de Allan Kardec, ele nos traz no Evangelho uma colocação que gostaríamos de trazer para a gente não cair nos embustes dos homens, nas alegorias externas, nas profecias infundadas. Quando Jesus estava vindo das cercanias de Cesareia de Filipe, ele fez uma pergunta que até hoje precisamos refletir. Ele diz assim aos discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Ou seja, o que os profetas, as pessoas, estão falando em relação ao Filho do Homem? Então eles responderam, uns responderam. Jesus mesmo faz outra pergunta, né? Quem dizem que eu sou? E aí eles responderam. Dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Aí a gente vai ver nessa colocação que Kardec nos mostra do livro Evangelho, que ninguém poderá ver o reino de Deus, que nós precisamos ter um outro olhar, porque cada um vai falar do jeito que pensou, que sente, que compreende. E naquele momento, ele faz uma pergunta bastante séria e reflexiva. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é uma pergunta para nós. Quem é Jesus para nós? O que Jesus tem nos ensinado? O que ele representa para nós? E foi Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos olharam, assustados com a resposta de Simão. Mas Simão, naquela hora, ele ficou envolvido pela mediunidade, pela inspiração dos espíritos amorosos que o envolveram para aquela resposta. E Jesus então disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso eu quero dizer, não foi o homem, não foi Simão Pedro o homem, mas foram aqueles espíritos que, usando da mediunidade de Simão Pedro, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, essa resposta, para aquela época, é extremamente importante. Mas Jesus disse: sob esta verdade, eu edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra, porque ele chamava Pedro, quer dizer pedra. E nós, com alegorias e uma falta de reflexão e interpretação, achamos que igreja era um templo de pedra. Ele estava falando do coração, daquilo que nós precisamos entender. Então, essa referência que o Cristo nos mostrou, que Kardec nos traz, mostra a seriedade que nós precisamos entender. Na Revista Espírita, nós vamos encontrar um comentário de Kardec sobre isso, muito, muito importante para a gente refletir, né? Quais são as qualidades morais de um profeta? Nós falamos dos caracteres. E o que eles podem nos auxiliar? E nós sabemos que no mundo existem vários pretensos Elias, vários Jeremias e muitos Ezequiéis, que dificilmente se adaptariam à vida do deserto e que acham muito cômodo viver à expensa de suas ingênuas e vítimas, graças ao nome que tornaram evidente. Nós sabemos que as ilusões têm nos entorpecido, e é para que a gente possa compreender o verdadeiro sentido das palavras Jeremias e os falsos profetas. É preciso que a gente lembre que os falsos profetas contradizem o que o profeta Jeremias vem nos trazer.
Há mesmo vários Cristos, como houve vários Luíses, 15, 16, 17, 14. Há muitos Cristos na língua do homem, na palavra do homem. Mas Cristo, o Filho de Deus único, ele trouxe uma outra coisa que não, senão caracteriza, que nós precisamos buscar a compreender a diferença. Jesus trouxe a caridade, exemplificou a abnegação, a humildade e mostrou para todos nós a sua superioridade moral. Isso resume todas as virtudes que o Cristo veio nos mostrar. E nós precisamos entender que se o Cristo não trouxe, ele não teve nem onde repousar a cabeça, mas apenas uma cruz diante de si, e que ele soube abdicar de uma realeza tão pouco vantajosa neste mundo para nos mostrar o que é a obra de um grande obreiro, do servidor de Deus, que acima da humanidade nos mostrou o valor da humildade e de servir com todos aqueles benefícios que ele tem nos ensinado, debulhado para todos nós. Jesus, que foi por nós humilhado, nem mesmo assim ele deixou de nos amar. Por isso, ele disse a Deus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A visão que nós estamos falando não é a fala da boca, mas é a visão do coração, daquilo que o coração nos faz falar. E isso é extremamente importante para que a gente saia dessa tangente de charlatões que a todo dia estão exaltando num dom profético, explorando as pessoas. Então, nós precisamos entender que nada há de mais significativo para todos nós essas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Depois ele diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança do que era um objeto. E isso, nós falamos isso ontem, estamos repetindo, porque nós ainda somos essa multidão incrédula, que ouvimos e acreditamos, sem contestar a veracidade, sem saber da objetividade de todas as palavras do Cristo. Então, por isso eu disse que há muitos Elias, muitos Jeremias e muitos outros falando aquilo que Jesus não nos disse. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, porque o espírito da passagem bíblica, embora não sem corresponder exatamente à letra, nós podemos ver o valor de Jeremias, quando ele vem nos mostrar a necessidade de observar com mais apreço tudo aquilo que Deus vem nos dar. E aqui o Espírito Luoz nos diz: aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Por isso precisamos tomar cuidado com as orientações que muitas vezes os médiuns nos passam, muitas vezes infundados ou alicerçados em pensamentos da sua vaidade. Assim, agradecendo a Deus por este capítulo que nos trouxe muitas reflexões na observação dos fatos externos, nós gostaríamos de pedir aos espíritos amigos que nos transmitisse o passe
que cada um possa fazer os seus pedidos, a sua prece e as suas rogativas. Jesus, que o seu olhar doce, meigo e fraterno alcance todos os nossos irmãos que ora comungam conosco no momento do Evangelho. Que esse Evangelho sirva de lenitivo, de alimento, de esperança aos nossos irmãos. Fluidificai as nossas águas, por caridade, Jesus, que sejamos beneficiados com seu amor e que as tertúlias divinas possam nos envolver agora, hoje e sempre. Amigos queridos, recebam nos seus lares as nossas vibrações de muito amor, levadas pelo Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se agasalhados e abraçados por Jesus. Que assim seja.